noite, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu estou aqui com o pastor Luiz Cordeiro e nós estamos aqui para abordar o tema aconselhamento cristão. E boa noite, pastor. Boa noite, Célito. Que Deus te abençoe, a todos vocês, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor, qual a definição do senhor sobre aconselhamento cristão? Olha, Célito, para nós falarmos de aconselhamento cristão, eu não posso deixar de ler a palavra de Deus em Salmo, capítulo 78, versículo 72, que é muito importante, essa passagem no que diz respeito ao conselheiro cristão. Ela fala o seguinte, Salmo 78, versículo 72: Assim os apacentou conforme a integridade do seu coração e os guiou com a habilidade de suas mãos. Aqui esse texto, certo? A palavra de Deus está nos dizendo sobre uma pessoa que foi um grande rei, ele foi um conselheiro para as pessoas que estavam ao redor dele. Aqui está falando sobre Davi. Ele não foi apenas um rei que apacentou ovelhas, os animais, mas também ele apacentou outro tipo de ovelha, pessoas. Então ele cuidou das pessoas que estavam perto dele. Ele foi um grande conselheiro. No entanto, ele é lembrado até hoje como um magnífico rei. E ele teve bom êxito, porque ele tinha um coração, ele tinha um dom de ser um pastor conselheiro nos dias dele. E Davi, ele não era apenas um pastor, como eu já disse, de ovelhas, mas um pastor de pessoas. E ele cuidou dessas pessoas com muito amor, ele cuidou com muita dedicação e conduziu este povo com sabedoria, essas pessoas com sabedoria. Porque ser conselheiro tem que ter um atributo chamado sabedoria, e isso vem de Deus. A sabedoria tem que ser primaz na vida de um conselheiro. E um dos grandes desafios da igreja nos dias atuais, meu irmão, é essa área de aconselhamento cristão, porque infelizmente as pessoas não estão preparadas para serem conselheiros, para exercer esse ministério com afinco, com veemência, com eficácia, e há uma dificuldade muito grande. Então nós temos que ter pastores preparados nessa área e também irmãos que não têm o cargo de pastor, mas também que está ali no meio, que ajuda a pastorear também e a cuidar dessas pessoas que necessitam desse conselho pastoral. Porque, como eu já disse, não só o pastor ele tem que ser o conselheiro, mas tem pessoas no meio da igreja que têm o dom, que tem a capacitação de Deus para ser um conselheiro cristão. Tanto o irmão quanto a irmã, isso é maravilhoso, porque isso é dado à igreja, esse ministério. E chegando na sua pergunta, sobre a definição, sobre o conceito de conselheiro cristão, a definição de aconselhamento é uma combinação, sabe, meu irmão? É uma combinação de ensino, de apoio a uma pessoa que está ali necessitando naquele momento de entender quais os padrões de Deus para a vida dela. Então ela precisa deste apoio do conselheiro, de um norteamento. Então o conselheiro tem que ser um bom ouvinte, ele tem que saber ouvir. Então é um grande atributo, saber ouvir. Isso que é ser um conselheiro cristão. Amém, glória a Deus. Pastor, e o senhor tem aqui alguma situação em que o senhor teve que aconselhar alguém? Eu acredito que sim, ao longo do ministério pastoral. O senhor poderia estar compartilhando com a gente? Perfeitamente certo. Dando um pouco mais desse aconselhamento, da definição de aconselhamento, o aconselhamento também é algo importantíssimo no que diz respeito ao apoio, ao esclarecimento da pessoa, a orientação e a tomada de decisões. Isso tudo é importante. Eu me lembro quando eu pastoreava na cidade de Betim, chegou uma membro da nossa igreja e estava muito desesperada, uma determinada situação que estava acontecendo com ela, e ela
não conseguia liberar perdão para uma pessoa que a ofendeu muito, né? Que a machucou demais. E naquele momento, assim, eu busquei da parte de Deus a sabedoria que vem dele para a minha vida. E eu falei assim para essa irmã: minha irmã, eu passo para você aquilo que Deus coloca no meu coração agora. Você vai orar em favor dessa pessoa, você vai liberar amor. Esse foi o meu conselho. Naquele momento que ela tinha raiva, estava com ódio daquela pessoa, ela estava magoada, estava triste porque ela havia sofrido um desprezo muito grande por parte dessa pessoa e trouxe uma ofensa para a vida dela. E ela não podia retribuir da mesma maneira, porque isso não era da vontade de Deus e ia terminar num caos. Mas o Senhor, na infinita sabedoria dele, me deu essa graça de conversar com essa irmã e mostrar para ela que ela precisaria naquele momento liberar o perdão. Liberar o perdão para ele e orar por ele. Naquele momento, buscar a face de Deus em favor daquela pessoa que a ofendeu. Aí eu falei: irmã, libera o perdão, coloca essa situação diante do altar de Deus, ora por essa pessoa e começa a amar essa pessoa, mesmo que a sua vontade seja o contrário. E eu tenho certeza que o Senhor vai agir nessa questão. Eu ouvi a irmã, passei o norteamento para ela, que é a tomada de decisão, né, que entra nesse momento. E pouco tempo depois, eu creio que mais ou menos umas 3 semanas, a 4 semanas, essa irmã voltou e agradecendo, né, pelo conselho dado, que Deus havia feito um milagre na vida dela. Esse amor que ela havia liberado, mesmo ela não querendo, veio sobre a vida dela. Ela perdoou essa pessoa e ela ficou livre daquilo, então, e conseguiu conversar com essa pessoa e reatar aquele relacionamento de amizade, né? Aquele relacionamento que era tão importante para a vida dela. E então esse é um dos exemplos que eu te dou, mas esse foi assim muito marcante, porque ela estava chorando no momento, estava desesperada, e você vê o grande milagre de Deus. Então foi uma atuação de Deus com sabedoria e que trouxe um retorno maravilhoso para a vida dela. E nisso, Célio, tem que ter, dentro do aconselhamento cristão, tem que ter amor, tem que ter honestidade, tem que ter interesse do conselheiro. O conselheiro tem que oferecer isso, ele tem que dar amor para aquela pessoa que ele está aconselhando, ele tem que ter respeito, ele tem que ter um coração fraterno, um coração que promove a confraternização. Se nós formos falar, nós vamos ficar o tempo inteiro dando entrevista, né? Mas, resumindo, é isso. A definição de aconselhamento cristão é tudo isso que nós falamos. É apoio, é ser fraterno, é ser amoroso, é dar um norte, é tomar a decisão certa, buscando tudo de Deus, porque com certeza Deus ele age na situação. Glória a Deus. Então, pastor, muito obrigado pela entrevista. Eu creio que, claro que é um assunto muito extenso, se formos aqui explanar, né? Mesmo aprofundar, ficaremos aqui horas conversando sobre o assunto, mas eu tenho certeza que o que o senhor expôs aqui vai servir para mim e para muita gente e para abençoar muitas vidas. Amém. Pessoal, até mais, até a próxima. Obrigado, Deus abençoe vocês, uma boa noite.